Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, já curta o vídeo, compartilha, se inscreve se você ainda não se inscreveu, toca no sininho também para você receber as notificações. E hoje é a terceira parte da review do livro Você Pode Realizar o Seu Sonho, do John Maxwell. Esse livro é muito incrível, né? Vocês ouvem eu falar incrível toda hora, mas é que eu gosto muito do John Maxwell, como vocês já sabem, eu gostei muito desse livro. Então, nos dois vídeos anteriores, nós fizemos a introdução, capítulo 1, e no último vídeo, capítulo 2 somente. Hoje nós avançaremos um pouquinho mais, e nós estamos começando aqui a partir do capítulo de número 3. Então, nós começamos aqui o terceiro capítulo, que é a pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? E o John Maxwell, como eu falei, ele sempre coloca uma frasezinha, quando ela é importante, quando eu acho relevante, eu falo aqui para vocês. E essa frase é muito legal porque ele diz: a realidade é inimiga das fantasias, mas não dos sonhos. E é muito verdade isso. E aí o John Maxwell já inicia o capítulo falando: sonhos, por definição, não devem partir da realidade. Eles devem ser fantásticos, incríveis e diferentes. Afinal, eles nascem de esperanças, desejos e possibilidades. São o produto da imaginação e da criatividade. Mas isso também apresenta um problema. Vale a pena perseguir um sonho se ele não tem nenhuma chance de se tornar realidade? Com certeza não, né? Então, o nosso sonho, ele tem que ser muito claro, né? E a clareza foi no vídeo passado, mas ele tem que ser real. Um sonho, ele não pode ser simplesmente fantasioso. Aquilo que a gente tem de objetivo, aquilo que a gente tem de visão, aquilo que a gente tem de sonho, não pode ser fantasioso, ele tem que ser real, ele tem que ser palpável. Se eu não me engano, foi no primeiro vídeo, né, que nós falamos da meta Smart ou meta Marte, né, que ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, relevante, temporal e específica. A gente já vem falando de algumas coisas desse modelo de meta Marte, mas ela tem que preencher essas características. E ele fala aqui que muitas pessoas têm uma perspectiva errada de sucesso. E é engraçado que o John Maxwell cita aqui como exemplo, porque ele fala assim: se você tem alguma dúvida do fato que as pessoas compram falsas promessas, tudo que você precisa fazer é assistir o programa American Idol, porque lá muitas pessoas vão lá com os seus sonhos, né, se inscrevem acreditando que tem potencial, acreditando que podem fazer algumas coisas, achando que vão ganhar, achando que vão conquistar de repente gravações, vão conseguir gravadoras, vão conseguir, enfim, crescer. Só que muita gente não tem afinação, não tem talento nenhum, simplesmente acham que são boas e vão lá. E aí muitas vezes, inclusive, quando são reprovadas ali pelos juízes, as pessoas até pensam assim, né? Ah, mas essa é sua opinião, eu sou bom, eu sou ótimo, eu sei o que eu sou. E até o John Maxwell aqui, ele brinca e fala, poxa, será que não teve nenhum familiar, nenhum amigo próximo que teve ali a coragem de chegar e falar para essa pessoa que ela não sabia cantar, que ela não tinha ritmo, que ela não sabia interpretar, que ela não sabe fazer o que ela acha que sabe fazer? Por quê? Porque a gente precisa ter noção daquilo que acontece. E aí ele termina esse pedacinho dizendo que acreditar num sonho não é suficiente. Querer desesperadamente um sonho não é suficiente. Um sonho, ele precisa também preencher a questão da realidade. Há possibilidade, você tem condições, você tem talento, você estudou o suficiente. Então esse programa American Idol é muito engraçado quando você pensa nesse sentido. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, porque a gente vê as pessoas sem talento nenhum achando que tem, e a bem da verdade passando ridículo, passando vergonha. Porque primeiro que distorceram uma realidade, e segundo que não teve nenhuma pessoa próxima para ter a coragem de falar que a pessoa estava realmente viajando. Bom, aqui ele começa a falar sobre trabalho árduo, talento e um sonho. Ele começa a contar uma história aqui de um cara chamado Andy Hu, né? E ele fala, vamos fazer um contraste aqui entre o que a gente acabou de falar.
do American Idol e sobre a história de Andy Hu. Né? Andy, ele sempre amou a música. A mãe dele, Sharon, fala que o Andy começou a cantar antes mesmo de aprender a falar. Né? Ele já cantava desde muito pequeno. E enquanto a maioria dos pais precisa obrigar os seus filhos a gostar de música, a fazer aula de música, né? A Sharon precisava fazer com que o Andy parasse. Precisava obrigá-lo a parar de ensaiar, porque o menino amava fazer aquilo. Não à toa que ele ganhou o seu primeiro violão com 8 anos de idade. E ele também aprendeu a tocar outros instrumentos, como piano, como trompete, mas a mãe dele sempre falou que a grande paixão do Andy eram os instrumentos de cordas. Ele também foi lá e montou a primeira, né, o John Maxwell até enfatiza aqui, não foi surpresa quando ele montou a sua primeira banda na 6ª série. Aos 13 anos, ele também, junto com um amigo, estavam sempre compondo juntos por um telefone, então um ligava para o outro, e aí eles botavam um gravador, um de cada lado, para captar, né, as criações deles, né, ali pelo telefone, e eles começaram a fazer as coisas acontecerem. Quando o Andy entrou no ensino médio, ele já estava cansado da escola. E essa parte da história dele é muito legal e é bastante interessante. Por quê? Porque ele decidiu largar tudo. Ele queria largar toda a escola e começar a viver da música. Só que o interessante aqui foi que o pai dele perguntou: legal, você quer largar a escola ali na altura do campeonato e quer criar sua carreira na música, mas qual é o seu plano? Isso é interessante. Por quê? Porque Andy pensou um pouco e ele foi lá e apresentou uma proposta para os pais. E a proposta era, ele deixaria o colegial, estudaria em casa e gravaria um disco durante esse período. E aí ele fez os cálculos ali, e o Andy falou para os pais que ele conseguiria cuidar dos estudos, porque ele não deixaria de estudar, até porque, obviamente, os pais vetariam se ele falasse que ia parar de estudar totalmente, mas ele fez a conta ali de que por 2 horas por dia ele conseguiria dar conta dos estudos e conseguiria dedicar o resto do tempo para compor, para montar uma banda, para levantar o dinheiro que ele precisava para pagar um estúdio, para gravar um álbum e tudo mais que ele precisaria ali no mundo da música. O legal disso é que os pais dele concordaram. Então você vê aqui uma história em que os pais apoiaram. É claro que muita gente vai falar, mas foi porque os pais apoiaram, então deu certo, as coisas começaram a dar certo. Não! Lembrem-se lá do primeiro capítulo do Arnold Schwarzenegger, o pai dele não concordou, por mais que o pai dele tenha feito a mesma coisa. Legal, qual que é o seu plano? O que você pretende fazer da vida? Ué, eu quero ser o maior fisiculturista. E eu quero ser cineasta, eu quero ser político, eu quero ser bilionário, então todas aquelas coisas. Mas ele falou, lembra ali que ele falou pro pai, né, no começo, que queria ser um grande fisiculturista, ganhar o Mr. Universo e tudo mais. Só que o pai não acreditou e não concordou muito. Então, a gente não pode pegar essa história do Andy e tomar como desculpa para falar, o Andy teve a aprovação dos pais. Não, porque mesmo com a aprovação dos pais, se ele não fizesse o que precisaria ser feito, ele não conseguiria. Apesar de, aliás, ele diz aqui, né, também que ele estava certo sobre a lição da escola, e naquele ano ele conseguiu gravar o seu álbum, né, com a ajuda de uma revista de música que deu um dinheiro para ele para fazer a gravação. Só que o álbum não saiu, ele não conseguiu lançar o disco. Só que o processo ensinou muitas coisas para o Andy. Ele conseguiu solidificar a banda que ele tinha no momento, ele aprendeu um pouco sobre a indústria musical, e uma coisa que é interessante que o John Maxwell fala aqui, é que a maioria dos jovens músicos fica tão animada com um contrato, com uma gravadora, que entrega todos os seus direitos e perde o controle da música em troca de um dinheiro rápido. Por quê? Porque as gravadoras vão lá, dão um adiantamento alto, para que a banda trabalhe para recuperar esse investimento, só que muitas vezes nem consegue, e aí a banda simplesmente desaparece, você nunca mais ouve falar dela. Só que o Andy, ele tinha outras ideias, ele não queria assinar um grande contrato e cair nessa armadilha. Em vez disso, ele queria lançar ali a música dele online, e quando começasse a gerar alguma quantidade de fãs, ele pudesse fazer uma turnê. E o interessante também é que ele queria criar e promover o seu próprio selo.
né? E ele pegou, criou esse selo, ele deu o nome do selo de Favorite Gentleman, que é Cavalheiros Favoritos, né? O John Maxwell traduz aqui. E esse nome ele foi inspirado nos jogadores do seu time de beisebol favorito, que é o Atlanta Braves. E aí ele recusou várias ofertas, né? Até encontrar o que ele considerava uma coisa boa. Ele, obviamente, recebeu, né, várias propostas dessas comuns, né, de você receber um grande adiantamento, só que ele não queria, ele queria esperar até que ele recebesse algo que fosse interessante, que fosse segundo aquilo que ele pensava. Até que finalmente ele encontrou na Sony um parceiro. Só que como parte do acordo ele recebeu muito menos dinheiro, adiantado, obviamente, só que ele reteve o maior controle da música. O legal também dessa história é que com esse pequeno adiantamento, o que o Andy fez? Ele foi lá e contratou outras bandas para o seu próprio selo. Então ele começou a revolucionar, ele começou a fazer algo diferente. E aí o John Maxwell disse que no momento que ele estava escrevendo esse livro, o Andy tinha 21 anos, e ele era o presidente do selo e já tinha contratado 10 bandas que tinham lançado 15 álbuns. E a Sharon, a mãe do Andy, falou que tudo que ele sonhou, ele já tinha realizado até os 21 anos. E ele já estava pronto para começar a pensar nos próximos passos, nos próximos grandes sonhos. E o John Maxwell tem certeza absoluta, e eu também tenho, de que ele conseguiria e que ele conseguirá realizar os seus próximos sonhos. Porque quando você vê alguém que conseguiu realizar um grande sonho, essa pessoa teve todas as qualidades necessárias e todas as ferramentas necessárias para conseguir realizar o sonho, que é o que a gente está falando nesse livro. Então, se ele já conseguiu uma vez, certamente ele utilizará as mesmas ferramentas. Então, isso é bastante interessante. E o seu sonho, não depende da sorte. Se você depende da sorte para realizar o seu sonho, então você tem um grande problema. Só que, se o seu sonho é inteiramente dependente da sorte, você está vivendo na ilha da fantasia. Então se você depende muito da sorte, você tem um problema. Só que se você depende 100% da sorte, você está vivendo na ilha da fantasia. Porque a sorte não acontece, não cai. Né? Eu tenho um velho ditado, né? Não cai o raio no mesmo lugar duas vezes. Porque o pior sonhador que existe... e aí ele usa até o exemplo aqui, fala, lembra das pessoas lá do American Idol? Os piores sonhadores se baseiam só na sorte para conseguir realizar os sonhos. E esse tipo de pessoa acha que é tipo uma loteria, é você pegar um bilhete premiado. E não é. Então você vai lá, pega um bilhete de loteria, acredita que de alguma forma você vai aparecer no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e voilá! O seu sonho foi realizado. Só que as coisas não acontecem assim. Parece que a fantasia vai se tornar realidade, só que não é assim. E aí o John Maxwell fala que enquanto você avança na realização do seu sonho, precisa se fazer a pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? Que é a pergunta no título do capítulo. As pessoas que constroem seus sonhos baseados na realidade agem de forma muito diferente do que as pessoas que vivem na ilha da fantasia. E aí ele traz um paralelo aqui, ele fala, veja como essas posturas são completamente distintas. E aí ele coloca duas colunas aqui com situações das pessoas que fantasiam e das pessoas que constroem os sonhos baseados na realidade. E a gente vê grandes diferenças. Por exemplo, os que fantasiam contam com a sorte, os que constroem sonhos contam com a disciplina, os que fantasiam põem o foco no destino, os que constroem põem o foco na jornada, os que fantasiam minimizam o valor do trabalho, os que constroem maximizam o trabalho que fazem, os que fantasiam criam inércia, os que constroem sonhos geram situações, os que fantasiam esperam, os que constroem sonhos têm iniciativa, e os que fantasiam responsabilizam os outros, e os que constroem sonhos aceitam as responsabilidades. Então tem algumas outras opções aqui, né, de comparativos, mas dá pra gente se basear e entender um pouquinho a grande diferença que tem entre alguém que fantasia e alguém que constrói o seu sonho baseado na realidade. E aí ele termina esse pedacinho do trabalho árduo, né, que é esse pedaço, talento, trabalho árduo e um sonho, dizendo que se você quer viver o seu sonho,
Você precisa se concentrar no que você é capaz de fazer, não no que os outros, o destino ou a sorte devem fazer para que você tenha o seu sucesso. E uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que existem letras miúdas quando nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos. E as letras miúdas são importantes. E o John Maxwell aqui, ele cita que algumas letras miúdas são: a jornada demorará mais do que você imagina, os obstáculos serão mais numerosos do que você acreditava, as frustrações serão maiores do que você esperava, os baixos serão mais baixos do que você imaginava, o preço será mais alto do que você antecipava, né? E a gente precisa ter consciência dessas letras miúdas. Nenhum grande empresário assina um contrato sem ler as letras miúdas. Ah não, o que está aqui está tudo certo e eu não preciso ler e tá tudo tranquilo. Então, a pergunta é, como você responde à realidade? Uma das grandes ironias da vida é que você deve ficar a par da realidade e ao mesmo tempo não permitir que seu sonho seja abalado. Quem consegue isso? Pouquíssimas pessoas conseguem. Só que os nossos desejos, eles podem ser tão fortes a ponto de eventualmente a gente distorcer a imagem da realidade. E é o que acontece com muitas pessoas lá no programa no American Idol. Quanto mais irreal o nosso sonho for, mais a gente vai tender a depender de coisas que fogem do nosso controle. E é por isso que a gente precisa olhar para si mesmo. Para conquistar o nosso sonho, a gente precisa não só trabalhar muito, mas também precisa ter certeza de que ele está de acordo com os nossos pontos fortes. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque significa saber o que eu consigo ou o que eu não consigo fazer. Então, se eu não consigo cantar, e que adianta eu me apresentar para tentar me tornar um cantor? Não vou conseguir. E o primeiro passo para encarar a realidade é olhar para si mesmo sem criar nenhuma fantasia. Olhar para dentro de mim como eu realmente sou. E se alguém disser para você que você é capaz de qualquer coisa que você se dedicar, e você acreditou, você não está sendo realista. Só que se alguém chegar para você e falar que você nunca será capaz de fazer nada, e você acreditou, também você não está sendo realista. É da mesma forma. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência de onde estão os nossos talentos ou a nossa habilidade e ver se o verdadeiro potencial nas áreas em que se concentram os pontos fortes, se eles estão de acordo com os nossos sonhos. Porque não adianta a gente ter ponto forte em uma determinada situação, sendo que eu tenho habilidades e pontos fortes em outra situação completamente oposta. Elas precisam estar interligadas. A gente deve ser capaz, como diz o John Maxwell aqui, de juntar tudo e perseguir com paixão o nosso sonho, melhorando ainda mais esses pontos fortes. Aliás, a pergunta que ele faz também é: você conhece os seus pontos fortes? Você conhece o que você tem de melhor? Você ama o que você faz, inclusive? Você tem paixão por isso? Ele diz que ele nunca conheceu nenhuma pessoa que tivesse como foco fazer coisas que ou a pessoa odiava, ou que não gostava de fazer, ou que não tinha como ponto forte. Todas as pessoas de sucesso conseguem fazer, porque fazem parte dos seus pontos fortes, amam o que fazem e fazem bem. E aí a dúvida e as coisas que a gente precisa começar a analisar, e a gente vai passar alguns pontos aqui, você está concentrado em fazer as coisas que você ama fazer e as coisas que você tem como ponto forte? Então a gente tem 3 pontos aqui interessantes para pensar nessas perguntas. O primeiro ponto é: basear-se em seus pontos fortes ativa a lei do esforço mínimo. Quando você se baseia nos seus pontos fortes, todas as atividades ficam bem mais fáceis. Concorda comigo? Se você tem uma dificuldade em alguma área, é muito mais difícil. E o John Maxwell, ele conta que a história dele, ele fala que foi o que ele tentou fazer ao longo de toda a vida. O meu dom de falar em público é uma das coisas pelas quais me tornei conhecido. Apesar de eu não concordar muito com essa palavra dom, né, certa vez eu fui numa palestra do Mário Sérgio Cortella e ele falou que ele não gosta dessa palavra dom. Falou: você tem o dom disso, porque ele fala que dom é dado por Deus.
e ser dado por Deus, ele não precisou fazer nada para alcançar aquilo, né? Ele pode ter uma facilidade, ele pode ter alguma coisa nesse sentido, que é o que a gente está dizendo aqui, vocês vão entender um pouquinho em relação a alguma escala, mas não é dom, porque aquilo não desceu sobre ele e ele facilmente falou, né? Então eu não gosto exatamente dessa palavra, mas eu entendo que o John Maxwell aqui, ele tinha essa facilidade em falar em público, né? Porque com certeza ele estudou muito, ele buscou muito, e foi isso que o Mário Sérgio Cortella quis dizer. Enfim, esse foi só um parênteses. Mas ele fala que as pessoas sempre perguntavam para ele se ele não ficava nervoso ao falar em público, a dar palestras, a ensinar pessoas. E quando ele dizia que não, as pessoas ficavam surpresas. Porque inclusive o falar em público é um dos maiores medos das pessoas, tá no top ali, 1, 2 ou 3, de maiores medos de todas as pessoas do mundo, é o de falar em público. Só que ele se sente relaxado, é uma das coisas que dão prazer pra ele. Ele fala, eu gosto de me conectar com as pessoas, eu sempre sou inspirado por novos pensamentos enquanto estou no palco, adoro ensinar e valorizar as pessoas, enfim, ele conta várias coisas que ele gosta de fazer. Só que ele fala também, olha, não me chama pra pegar um aparelho e conectar na sua televisão, ou não me chama pra trocar a tinta de uma impressora, porque eu tô perdido, eu não vou conseguir fazer, eu vou entrar em parafuso, eu vou ficar maluco. Por quê? Porque ninguém gosta de fazer aquilo que não gosta. Obviamente é redundante dizer isso, mas ninguém tem facilidade em fazer aquilo que não gosta. Então quando as pessoas trabalham nos seus pontos fortes e nas suas melhores qualidades, o trabalho que elas fazem é simples e fácil. Se torna fácil. No entanto, quando desviam seus esforços para uma área fraca, o que fazem se torna complexo e difícil. Para conquistar o seu sonho é preciso trabalhar nos seus pontos fortes. E aí eu queria encorajar você. Quando eu falei nisso, você certamente já pensou quais são os seus pontos fortes e as coisas que você tem facilidade, e principalmente você com certeza pensou em alguma coisa que você tem como ponto fraco. Com certeza alguma coisa vem na sua mente, nem que seja por um estalar de dedos. Alguma coisa que você tem dificuldade veio na sua mente que você fala, nossa, isso é difícil, isso é complexo, isso eu não gosto de fazer. E é super normal. Já a segunda coisa aqui é trabalhar com base nos seus pontos fortes permite conseguir bons resultados e de forma consistente. E os sonhos, eles não viram realidade porque uma pessoa faz algo bem feito de vez em quando. Não! O sucesso, ele não é um evento, o John Maxwell salienta aqui. O sucesso, ele é um estilo de vida. Os sonhos são concretizados quando alguém trabalha de forma excelente todo santo dia. Isso acontece somente se você trabalhar em cima dos seus pontos fortes, porque aquilo que são pontos fracos fica difícil. Já o terceiro ponto importante aqui é trabalhar sobre os seus pontos fortes lhe dará retorno máximo. E as pessoas, a escala que eu disse e vou falar aqui agora, as pessoas podem melhorar um talento somente até certo ponto. Ele disse aqui que ele observou que o nosso potencial para crescer em uma área é de aproximadamente 2 pontos em uma escala de 10. Ou seja, se eu sou mediano numa determinada área, digamos que eu sou 5, eu posso ser capaz de chegar num 6 ou num 7 se eu trabalhar muito. Ou se eu for uma pessoa excepcional, subir 3 pontos e chegar num 8. Só que as pessoas não conquistam sonhos em áreas que são naturalmente nota 4, nota 5. Se você quer realizar um sonho, você precisa trabalhar na área na qual você já comece com um 7 ou 8. Aí você trabalha muito e pode chegar a ser verdadeiramente excepcional. Ou seja, todos nós temos áreas, e vamos colocar aqui 3 grupos, todos nós temos áreas da vida em que nós somos nota 1, 2 ou 3, outras áreas que nós somos nota 4, 5, 6, e outras notas que nós somos nota 7, 8 ou 9. Então, as áreas fortes são as áreas que você precisa. Na palestra que eu fui, que eu e minha esposa, vai falar a gente, foi do John Maxwell, ele falou disso. E isso chamou muito a nossa atenção, foi no final de 2015. E ele falou, não foca naquilo que você não é bom. Porque se você tem alguma coisa que você não gosta de fazer, que você é nota 1 ou 2, o que adianta você se tornar um nota 4 ou 5? Não vai fazer diferença na sua vida, você vai continuar mediano. Você só saiu de ruim para mediano. Então tem que aprimorar aquilo que você já é bom.
Então, quando a gente fala que você pode realizar seu sonho, é baseado nisso, que você precisa entender os seus pontos fortes, e a pergunta da realidade ela é importante por conta disso. Outra coisa importante para nós pensarmos é se o seu sonho está baseado em hábitos reais. Ele está montado em hábitos reais. Por quê? Porque um sonho, ele se transforma em realidade como resultado das suas ações. E suas ações são controladas em grande parte pelos hábitos. Ele cita aqui Aristóteles, que era um filósofo grego, e Aristóteles ele observou: somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, excelência é um hábito. Ou seja, seus hábitos diários determinarão os resultados da sua vida. Os hábitos, eles possuem um efeito cumulativo, mas os resultados eles não aparecem antes da gente chegar até uma certa idade. Os hábitos ruins, no momento em que o dano for evidente, geralmente muito tarde para alterar os resultados. E é por isso que nós precisamos controlar os nossos hábitos cedo. Então a gente vê muita gente falando, por exemplo, eu quero emagrecer, nossa, eu engordei. A pessoa não engordou do dia para a noite. Eu engordei, sei lá, 10 quilos, 20 quilos. Esse engordar não foi do dia para a noite. Ela foi engordando 100 gramas por 100 gramas, 50 gramas em 50 gramas, até chegar nos 20 quilos. Então tudo que acontece de ruim são hábitos corriqueiros, são coisas que você vem fazendo ao longo do tempo. Então, quando a gente começa a entender essa diferença dos hábitos, né, que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos hábitos, isso faz bastante sentido. Então eu vou dar 3 exemplos aqui que o John Maxwell deu. Então, se eu falar pra você, entrelace os seus dedos assim, você tá com a mão, entrelace os seus dedos. Todo mundo vai entrelaçar os dedos com um dedão determinado por cima. Agora, se eu falar pra vocês, mude o dedão que tá por cima, o meu é aqui da mão direita. Se você faz assim, não parece estranho? A forma com que tá a sua mão? Quando você vai entrelaçar os dedos, eu já automaticamente vou com o dedão direito por cima. Agora, se eu vou com o esquerdo por cima, parece que tá estranho, parece que não tá encaixando. Se eu vou cruzar os meus braços, é a mesma coisa. O meu braço direito vai sair por cima. Agora, se eu cruzo com o esquerdo por cima, eu nem sei cruzar direito, fica até estranho, parece que eu nem sei cruzar. Ou um terceiro exemplo, quando ele fala, é bater palma. Você sempre vai ter uma mão que é a ativa e a outra que é a receptora. Né? Então eu tenho, minha direita é a ativa e a esquerda é a receptora. Só que se eu for bater do contrário, fica muito estranho. Então, por quê? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são hábitos. Hábitos existentes na minha vida. Então, eu entrelaço os dedos, eu cruzo os braços e eu bato palma dessa forma há muitos e muitos anos. Talvez desde que eu aprendi a fazer essas coisas. Talvez desde 1, 2, 3 anos de idade. Então, os nossos pontos fortes, eles precisam ser salientados. O John Maxwell ele fala que os pontos fortes dele parecem bastante óbvios hoje. Ele fala, eu sou bom em liderar, em comunicar, em criar, em fazer networking. Só consigo ser excelente ao fazer essas 4 coisas. Em todas as outras, sou mediano ou ruim. Minhas fraquezas são muitas e bastante óbvias para mim e para quem está no meu redor. Para compensar, eu criei uma equipe de pessoas que complementam minhas fraquezas, além de sistemas e hábitos que me ajudam a fortalecer os meus pontos fortes. Então, se você é um líder, seja na área que for, seja profissional, seja, enfim, em casa, aonde for, aonde você exercer um papel de liderança, você, com certeza, não vai ser o melhor em tudo. É impossível. Sempre terão pessoas, e você precisa ter ao seu lado pessoas que são melhores que você nos pontos que você é mediano ou fraco. Então a gente precisa usar a realidade como nossa aliada nesse ponto. Porque se você não for realista, você não vai conseguir aproveitar o melhor de você e nem conseguir aproveitar com que você traga pessoas para que te auxiliem naquilo que você não é bom. Então ele finaliza aqui o capítulo com a mesma pergunta. Você consegue responder a pergunta da realidade? Dependo de fatores que posso controlar para conquistar o meu sonho? Então ele fala, tente ter certeza de que o seu alinhamento pessoal é o correto para realizar o seu sonho. Responda a cada uma das perguntas a seguir. Qual é o meu sonho? Se você não descreveu o seu sonho, faça isso. Qual é o meu ponto de partida? Onde que você está agora? Você já
começou? Você já seguiu as instruções no final do capítulo anterior? Quais são os meus pontos fortes e fracos? Descreva algumas habilidades principais, entre 3 e 5, que você tenha. Quais são os meus hábitos positivos, meus hábitos atuais, positivos e negativos? E aí ele fala aqui, faça 3 colunas. Na primeira, escreva todos os seus hábitos atuais, que parecem contribuir positivamente para o seu sonho. No segundo, escreva todos os hábitos atuais que minam o seu progresso. E na terceira, escreva os novos hábitos que você precisará cultivar para progredir em direção ao seu sonho. Se você está incerto desse passo, tente se sentar com um mentor em quem confie, que o conheça bem, ou outra pessoa com experiência em sua área de interesse. E a última coisa que ele pergunta aqui é: por quanto tempo devo cultivar esses hábitos para alcançar o meu potencial? Estime quanto tempo levará para você se desenvolver até se tornar a pessoa que poderá realizar o seu sonho. Verifique seus cálculos com um mentor ou conselheiro confiável. Então aqui nós finalizamos esse capítulo número 3. Esse capítulo é muito legal, eu acho que ele é o maior de todos no livro, isso é um fato. E ele é um capítulo muito gostoso, é um capítulo que nos dá um pouco de choque, né, o choque da realidade, mas é importante isso. Então nós finalizamos aqui esse vídeo de hoje. Esse vídeo também foi só um capítulo, porque como eu falei pra vocês, esse capítulo é o maior do livro. Então se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal. E eu espero vocês aqui na segunda-feira que vem com mais um vídeo pra gente continuar essa review desse livro. Eu espero que vocês estejam gostando. Comentem aí, né, pra dizer se vocês estão curtindo essa review, se estão gostando do livro, o que vocês estão achando, porque pra mim tá sendo muito satisfatório e como é a pergunta da realidade. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então eu faço com muita facilidade, eu me identifico muito com o John Maxwell, porque eu gosto de estimular pessoas, treinar pessoas, eu gosto de incentivar pessoas, eu gosto de liderança, eu gosto dessas coisas, então por isso pra mim é muito fácil. Tem gente que acha que é muito difícil ficar na frente de uma câmera. Eu também, não sei se todos sabem, mas eu também sou fotógrafo, e muitos fotógrafos falam, não, meu lugar é atrás da câmera, né? Mas eu criei esse hábito e entendi que eu gostava e que eu tinha facilidade para ficar também na frente da câmera, porque é uma coisa que me dá prazer de fazer, poder ajudar as pessoas, poder passar uma informação legal. Então é isso. Muito obrigado por terem visto esse vídeo, um beijo no coração de todos e Deus abençoe e até segunda-feira que vem.